Deixa eu ver aqui. Pede aí, amiga. Ah, Ah, vai dar certo. Já pede aí para participar. deu Dê certo, eu certo. tenho fé nisso aqui que ia dar certo. Nós ficamos aqui conversando um pouquinho. Enquanto você chegava, disse, chegou a multitarefa, é exemplo da multitarefa, passou a tarde inteira numa Não, reunião. e veio a calhar, viu? Porque eu tava assim, fazendo um monte de coisa. Para quem não conhece, a Ariadne, né? Ariadne Cruz é psiquiatra, psicogeriatra também, Isso. né? Que tem uma formação para tratar os pacientes idosos. E eu disse, Ariadne, eu acho que a gente poderia trabalhar no Janeiro Branco a questão das mulheres multitarefa. O que é que você acha? Elas, tá ótimo, é bom que a gente conta o nosso exemplo, né? É bom que vai ser vida real, a gente não vai inventar nada, não precisa É nem vida real. fazer grandes estudos, é só contar o que a gente passa no dia a dia, né? É verdade. Né? Mas é porque eu disse que é um tema que está muito em alta, porque o próprio Enem falou, né, do trabalho invisível das mulheres, que, principalmente as que não trabalham, que trabalham somente em casa, que já é um trabalho enorme. Ninguém pensa que aquela mulher passou o dia todo arrumando aquela casa, cuidando daquela casa, organizando o menino que vai para a escola, deixa a menina na escola, busca o menino na escola, leva o menino para o esporte, não é? É a carga mental, né? Eu acho que é mais do que a carga física, que óbvio que temos também, mas a sobrecarga mental de gerir toda essa logística de uma casa de trabalho, né? De criança, de funcionário, no nosso caso também, né? É, como gestora de clínica ou gestora de algum negócio, né? Empreender. Então, são muitas demandas para você gerenciar, e muitas demandas emocionais, né? E isso É. esgota. É, aí já entramos no primeiro tópico, né? Que eu disse aqui estava cheio de pergunta. Como é que essa sobrecarga de trabalho para as mulheres com filhos ou sem filhos, né, que trabalham, principalmente as que têm filho e trabalham fora, pode afetar a saúde mental? Eu já vou dizer logo de cara: ansiedade, dizer, sintomas depressivos, né? Fala aí um pouquinho da sua experiência. É, ansiedade, sintomatologia depressiva, né? Sensação de esgotamento, né? Tem alguns quadros também de ajustamentos. Então, assim, é uma. Se a gente for parar pra pensar, né? É uma coisa muito ampla, assim. E cada mulher, ela vai ter. Ela vai sentir diferente, né? Ela vai ter repercussões diferentes, porque são, apesar de sermos multitarefas, cada um também tem as suas particularidades, onde o sapato aperta mais, né? E aí, assim, mas em geral, né, são sintomas da linha, né, de ansiedade mesmo, sintomatologia ansiosa, aquela coisa de preocupação, de excesso de pensamentos, pensamento muito acelerado, é, irritabilidade, isso é importantíssimo, viste, agora irritabilidade é um sintoma chave. Chega aqui, eu não tenho paciência, eu me sinto muito mal porque eu não tenho paciência. Eu fico gritando com meus filhos, eu grito com meu marido, eu grito com minha funcionária. Né? Então, irritabilidade acho que é um sintoma muito. Como é que eu posso dizer? Ele é um sintoma de alerta, né? Que geralmente perpassa todo esse grupo de sintomas de doença maior, que é ansiedade, depressão, né? Esgotamento, enfim. O burnout, né? Porque a gente pensa que burnout é só o trabalho, Formal, né? trabalhar, né? É, uma coisa que o sentimento essa irritabilidade, ela vem muito associada também à culpa, né? Como você disse. Porque eu estou cansada, porque hoje eu quero descansar, mas eu tenho que dar atenção aos meus filhos, tenho que dar atenção ao meu marido, eu não consigo descansar. Eu costumo dizer que às vezes a gente tira férias, mas para proporcionar o lazer das crianças, né? Aí por isso que eu digo que eu tenho que tirar as férias para acompanhar os meninos e tirar mais uns dias de férias para mim, que é para poder realmente eu ter o meu momento. Às vezes você conversa com a pessoa e diz, não, olha, eu organizo isso para o menino, eu organizo isso para a menina, eu organizo isso para o marido, não sei o quê, fora a demanda de celular, paciente, tudo mais, né? Que o trabalho não para. Mas aí um dia perguntaram, qual é o seu tempo para você, né?
É que, na verdade, a gente, né, adoece porque justamente a gente não tem esse escape, né? Porque aí as pessoas que têm um trabalho formal, digamos assim, que não tenha toda essa demanda, elas conseguem, de fato, conseguem ali paralisar aquilo ali, pensar em outras coisas, curtir, né? É, já a gente não tem, né? Na verdade, a gente alivia uma parte, mas a outra continua, né? A demanda materna continua, a demanda de criança continua, a demanda muitas vezes até de outras, né? De pessoas que empreendem, que não tem esse direito de férias, formalmente falando, né? Então essas demandas continuam. Então você não tem um momento em que você possa descansar e não pensar nisso tudo. Não tem, não existe. É, Uma vez que você entrou nesse mundo, não tem. O que dá é para ir aliviando, e né? vem lá Eu acho que também essa é a ideia os da gente principais pensar desafios, né? nisso. Porque levam aos desafios psicológicos, né? Os principais desafios que essas mulheres elas podem enfrentar, equilibrando tanto a parte de responsabilidade profissional e familiar. Quando a gente avalia o paciente aqui em consultório, às vezes ela só chega para pedir ajuda quando já está nas últimas, né? Claro. Eu Não, tenho um aqui é o instrumento. padrão, Não, aqui é aí só normal. Ninguém chega. chega para você nas últimas, porque para pedir ajuda e dizer que foi ao psiquiatra, que já tem todo o estigma, né? Só que Uhum. graças Porque a Deus as pessoas estão se modernizando e atualizando o pensamento sobre isso. que infelizmente, quando você recorre ao psiquiatra, é como se você, na cabeça da pessoa, né, um atestado de não dei conta, não sou uma boa médica, não sou uma Sou boa empresária, incapaz. não sou uma boa mãe, não sou uma boa, né, enfim, você, É a você crença se limitante de depara não sou com boa no que eu faço, né? isso, você se depara com uma crença irreal de que você não é boa para tal função, né? Mas na verdade é uma coisa muito louca, assim, muito irreal, porque se você parar a pensar e olhar, né, tudo que depende de você, o estranho seria se você não adoecesse, né? Então a gente busca É. uma performance Da Mulher surreal, Maravilha. Da Mulher né? Maravilha. Fantasiosa, como a gente fala, é uma fantasia. Achar que vai dar conta de tudo e estar linda, maravilhosa, sorridente, não vai se irritar, não vai estar cansada, né? Então, assim, é muita coisa de uma expectativa com realidade. De fato, o real não tem como, não tem como. Você vai descansar, você vai dizer uma hora que você não quer fazer tal coisa, né? Quem tiver aqui, se a gente disser assim, bota aí um foguinho para cima, quem nunca pensou nisso, então quem todo mundo que já pensou, né? Porque quem nunca pensou nisso, a gente tende a ter essa crença realmente que não é boa o suficiente, porque não dá conta. E a personalidade que é perfeccionista eu digo que é a mais adoecedora, né? A mais complicada. Eu faço um tipo de avaliação de estilo de vida. Eu tento trabalhar com aquela roda da vida aqui Sim. e eu peço para a pessoa avaliar todas as dimensões, né? E quando fala assim de gerenciamento do estresse, de culpas, não porque e quando a gente diz atividade física, não porque eu não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo porque eu tenho 3 filhos e eu preciso levar o menino, deixar o menino na escola, eu vou correr para o trabalho, volto para casa. Mas às vezes, parar. Hoje eu escutei aqui no consultório que ela disse que a atividade física, ela foi pedir, pelo amor de Deus, ao marido dela que organizasse o horário dele para ela ir para a atividade física dela, porque ela disse que é terapêutico, né? Porque ela disse que se não tiver uma válvula de escape, tem um dia que realmente não aguenta. Não somos todas perfeitas, né? Vamos ter nossos dias de exaustão e que precisam estar equilibrados com os bons dias. Na hora que os dias de exaustão predominam, eu acho que está aqui o alerta, né? Estou mais irritada, como você já falou, estou mais impaciente. Isso não é o normal. Você vai ter um dia ruim, aquele dia que dá. Mas todos os dias ser assim é Isso um sinal de alerta, né? é um sinal de alerta. Você não ter paciência, não ter vontade de fazer tal coisa para que você gostava, né? Não ter energia para de repente até curtir um final de semana ali que você tá, digamos, um pouco mais tranquilo e você só quer ficar deitado, né? Não... Então, assim, isso são coisas para a gente pensar, né? E realmente colocar pedir ajuda, se for o caso, né? Procurar saber se outras pessoas também acabam. Porque existe também, como a gente fala esse negócio da culpa, porque também a gente
tem uma sociedade assim que exige muito da mulher, né? Que é essa mulher que dá conta, mas fulana dá, fulana tem mais filhos do que eu, mas fulana tem mais dificuldades do que eu, e ela aguenta, e ela, né? E aí você se coloca num lugar que você também não pode, né? Mas é a sua realidade, é a sua dor, né? Para mim, digamos assim, se eu tivesse mais filhos, eu até falo assim, não, para mim já deu. É. Não tenho condições, e tudo bem. Não, hoje mesmo foi uma coisa, acho que eu tava numa loja falando alguma coisa sobre isso. Tem gente que consegue ter 3, 4 filhos e tá ok. Eu não consigo, né? Eu já vi que é uma demanda que, para mim, eu não consigo mais. A Se mesma você, coisa é a gente poder particularizar a dor do outro. Então, né, se você trabalha, tem sua clínica, tem as crianças, tem o marido, isso por si seus só, pacientes, tem né? seus pacientes, exatamente. Isso já lhe deixa, né, já lhe coloca num estado que já deu, você não tem como comparar com o outro, porque a outra faz isso, faz isso e tal, e tá ótima. Não dá, É. né? Não tem como. Eu É digo que até incomparável. a vida de Instagram, né? Quando você vai olhar, tem muitos Instagrams também que falam sobre isso. Não sei quem é mãe de não sei quantos filhos, e lá só tem o lado bom. Eu digo muito que antigamente vovó materna teve 10 filhos, não, paterna teve 10 filhos, vovó materna teve 5 porque se separou, viu? Porque senão que ela era a mulher à frente do tempo dela, não aceitava as coisas, se separou. Mas na verdade, por toda a dificuldade daquela época, existia sim uma rede de apoio melhor, né? Geralmente, outras pessoas na família ajudavam, você tinha uma certa segurança de deixar com alguém para ir trabalhar, né? Alguém da família ajudava. E hoje em dia, realmente, a gente não vê. As mulheres que moram em outra cidade onde não tem família, ou até que tem família, mas às vezes não conseguem ter uma rede de apoio. Às vezes são pais idosos e não podem mais apoiar na criação daquela criança. Ou às vezes, como eu já desci no elevador com o senhor, que a gente vinha conversando com a menina, aí eu disse, cadê sua mãe? Ela se foi trabalhar. Aí seu pai está trabalhando também. Aí o avô olha isso aqui, o avô vai deixar da escola. Então, quer dizer, se você tem uma rede de apoio, alivia muito, né? Porque é Sim. muito complicado você ter diversas coisas para fazer e realmente não ter ninguém para lhe dar um suporte, ainda mais na nossa geração hoje, né? E eu falo uma coisa a mais. Os avós de hoje não são os avós de antigamente, né? Então, hoje nós temos avós super ativos que não querem. Tipo assim, eu não tô afim de passar o dia com meu neto, sendo, Já criei entre os aspas, meus. babá, É, né? E assim, estão no direito também, né? E aí você tem que criar outras formas de você poder ter essa sua rede de apoio, né? E aí se torna mais difícil realmente. Então, por isso que antigamente talvez fosse muito mais fácil, mais tranquilo ter mais filhos, porque essa rede de apoio era muito sólida, era confiável, né? Eram de pessoas que estavam, às vezes era o vô, a avó, um tio, uma tia, enfim, né? E hoje não. Hoje os avós não querem também. E tá tudo bem, né? é, exatamente. É como dizer, a geração mudou, né? Antigamente as mulheres realmente só ficavam em casa, aquelas que trabalhavam eram professoras, às vezes trabalhavam só um turno, o outro turno já estava em casa, ou a escola que dava a aula era vizinho, onde morava, né? Então era mais fácil voltar para casa. Mas hoje realmente a demanda é muito maior. E, Aí eu pergunto assim, quais seriam as estratégias psiquiátricas que a gente poderia recomendar para essas mulheres? Eu acho que o primeiro tópico eu posso dizer, reconhecer quando está sobrecarregada, né? Reconhecer quando precisa de ajuda. o mais difícil é esse primeiro passo, assim, de reconhecimento. É muito difícil. É um processo assim, interno de muito autoconhecimento. Então, acho que o primeiro é isso. Segundo, né, buscar uma ajuda qualificada. Eu costumo dizer que a minha escuta mudou muito depois que eu fui mãe e, e agreguei outras atribuições à minha vida, né? Então, hoje, não que eu não entendesse, né? Não que eu não acolhesse essa pessoa, mas hoje a minha escuta é totalmente diferente. Não sei se isso aconteceu com você. Então, Acontece.
Então, Acontece com uma amiga minha pediatra, que quando ela não tinha os filhos, ela dizia, né? Olhe, tem que ser assim, bem direito. Quando ela foi mãe, ela entendeu que nem sempre é possível. Nem sempre a gente vai fazer, vai ser aquela mãe do Instagram, né? Como Magali falou aí. Na rede social, ela só mostra o lado bom. Não mostra o lado ruim, o lado do dia que você está cansada, o dia que você não dá conta, né? Então, eu se acho você que dá uns quando a gente. gritos no menino, porque você tá sem paciência, né? Mas é isso, gente. Eu quero saber quem nunca deu. Menina, Quem espera nunca? aí. Quem nunca? Né, Quem não? nunca? É. É. Nem sempre a psicologia positiva Não tem, não consegue, tem. Não, tem consegue. hora que não. A teoria é muito bonita, realmente a gente tenta implementar e tudo. Mas tem horas que não tem, porque nós somos seres humanos, né? E E complementando depende esse. muito também da estratégia de resiliência, que, por exemplo, eu conheço pessoas que conseguem lidar, elas conseguem estratégia, gerenciar o dia, e conheço pessoas que não têm. Às vezes uma pessoa com 2 filhos consegue, uma com um filho não consegue. Isso. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Ninguém é para ser igual a ninguém, ninguém é para vestir a camisa da Mulher Maravilha e achar que é perfeita e que nunca vai É. errar. Mas Porque eu digo, isso, nasce uma isso mulher, nasce uma mãe, nasce uma culpa. é verdade. Não, e isso passa para qualquer processo de adoecimento mental, vamos pensar assim, emocional, sofrimento psíquico, porque o que é para você não é para mim. Então, primeiro porque você já é uma pessoa diferente, você tem mecanismos diferentes, né? Você recebe diferente aquilo ali. Então, cada um realmente vai reagir da sua maneira. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Você falou quais estratégias do ponto de vista, né, psicológico, Psiquiatra. psiquiátrico para a gente, né? Então, primeira é reconhecer. Segundo, buscar um profissional que entenda a sua demanda e acolha. Não necessariamente, eu vou procurar a Ângela, que tem 2 filhos, não é isso. Mas ser acolhida por essa pessoa, né? Que essa pessoa não te julgue, mas que te entenda, né? Dentro do seu sofrimento. Outra coisa é aceitar que às vezes a gente precisa de medicação, né? Porque Isso também aí é eu acho que é a outro. maior dificuldade sua aí, né? Então, às vezes, aceitar que a gente precisa. Isso não exclui as outras estratégias, né? Que são estratégias de autocuidado não farmacológicas, digamos assim. Né? Então, que é a terapia, que é o lazer, que é a atividade física, que é a alimentação ok, que é momentos off, né? Mas muitas vezes tem pessoas que chegam tão adoecidas, tão sofridas, com tanto prejuízo, que a medicação se torna assim uma estratégia. Né? E a gente É. precisa também se acolher nesse sentido, que tem gente que precisa. E tá tudo bem, Uhum. né? Eu explico muitos pacientes que a gente às vezes precisa iniciar uma medicação, né? Como eles, é uma tarja preta. Eu fiz, não é uma tarja preta, é uma medicação, seja ela de controle especial, que a gente vai fazer por um tempo e vai avaliar. Por exemplo, tem pacientes que entram no processo depressivo, aconteceu já que com 6 meses eu tiro o remédio. Acontece. Como tem pacientes que a gente, quando tira, tem recaída, né? E a gente tem que voltar e acompanhar. Né? Principalmente a psiquiatra. É porque existe um estigma muito sobre a questão das medicações, só que as medicações hoje já evoluíram muito também. Não são como antigamente. As medicações querem deixar a pessoa pronta para trabalhar, né? Para Isso. viver sua vida, que não vai parar a sua vida. Mas, às vezes, o que eu vejo também, eu acho que também você vê aí, a pessoa está tão adoecida que vai precisar dar uma pausa. Né? Às vezes a gente precisa que aquela pessoa dê uma pausa no seu trabalho, o que a gente chame a família e converse, faça uma reunião para ver Isso. como. Eu vejo isso como uma estratégia, eu acho que também você faz, para que essa pessoa entenda quando a pessoa precisa de ajuda, né? Sim. E aí, afastamentos, pausas, elas também são necessárias. E aí, isso que você falou é super pertinente. Muitas vezes a pessoa, porque eu não tenho rede de apoio e tal, mas chamar, às vezes a pessoa não consegue nem comunicar para sua possível rede de apoio que precisa de ajuda. Aí como é que a rede de apoio vai saber? Exatamente. Né? Porque a Bota, pessoa nem bota, bota comunica. aquela figurinha que eu digo, aquela maçã sorrindo, quando por trás tem uma Isso. pessoa amargurada, né? Já ouvi várias vezes
né, de chamar um familiar, uma pessoa importante ali que pode ajudar e dizer, mas eu não sabia que ela estava assim, eu não sabia que ela passava por isso, né? Eu sei que as pessoas têm dificuldades e a gente está aqui para isso mesmo. Muitas vezes a pessoa que está adoecida, ela pela própria doença tem dificuldade de dizer como é que tá, tem dificuldade de comunicar, tem dificuldade de pedir ajuda. Mas esse é o nosso papel, né? De também poder promover esse caminho. E muitas vezes é uma coisa que resolve muita coisa, né? É. Inclusive. E quando a gente fala assim, questão até de é uma estratégia, às vezes é questão de equidade das tarefas, né? A gente entende que a sociedade, a gente foi uma sociedade onde a mulher tem que dar conta de todos os trabalhos. Não estou dizendo que não existem homens, não, porque eu conheço alguns, o meu também ajuda, na sua parcela. Às vezes a gente precisa lembrar, né? Às vezes a gente precisa lembrar, ó, você pode fazer isso para mim? Porque tinha um meme antigo que dizia assim, quando você é mãe, mas ninguém me disse que estava precisando de ajuda, né? Eu dizia que a gente repartia muito, principalmente no puerpério. Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda também. Às vezes a pessoa não sabia que você estava precisando, né? Isso. Vamos dividir as tarefas. Se eu arrumo as lancheiras, você arruma os meninos. E assim tenta diminuir, né? Porque não é porque sou mulher que o trabalho tem que ser todo nosso. Mas eu percebo também muito isso, sabe? De comunicação. As pessoas têm dificuldade de comunicar a sua necessidade. A gente consegue comunicar, a gente consegue julgar e apontar. Você não faz isso, você não me ajuda nisso, mas você não consegue. Uma comunicação mais assertiva é a comunicação que você consegue falar a sua necessidade. Ó, Isso. fulano, eu tô me sentindo mal porque eu tô me sentindo muito sobrecarregada, tenho muitas tarefas. Eu preciso que você me ajude em arrumar a mochila das crianças. Eu preciso que você. Então, isso tem que ser comunicado, a sua necessidade, né? E aí você vê Exatamente. que são Isso é uma tantas. estratégia que às vezes a pessoa não para pensar. Quem é que está aqui assistindo que nunca parou para pensar nisso, né? Ah, como é que o marido vai adivinhar que você está pensando nisso, só vê a cara você emburrada e você absorve tudo e não chega para dizer, ó, me ajude pelo menos com a mochila? Ou então, hoje que eu vou chegar um pouco mais tarde, você pode ajudar com as tarefas? Ou então, por exemplo, não, as tarefas são suas, porque você chega em casa mais cedo, e eu faço outra coisa quando eu chegar e dividir, sabe? Eu acho que começa por aí, essa comunicação assertiva, que realmente falta muito. E Realmente não é quando o você comum. O comum pega é uma pessoa. reclamação, né? E quando você está esgotada, cansada, adoecida, essa comunicação não flui. Você não consegue. A pessoa vai dizer, eu vou lá falar, eu vou logo lá e vou fazer. Não é assim? Desse modelo. Né? Eu falo isso porque Para que eu vou pedir? Se eu não vou eu vou pedir, fazer? eu vou nada, ai, perder mais tempo para falar, eu vou lá e faço. Então você acaba entrando numa espiral, né? Uma bola de neve que não vai ter fim. Porque aí você tá tão esgotado que você não tem nem mais paciência de falar para pedir ajuda. Olha que louco isso, né? É. E aí você adoece mais, você se irrita mais, você perde mais a paciência, você quer sumir, você não quer que ninguém fale nada, né? Porque você é a esgotada, a cansada. É verdade. E tinha uma das perguntas aqui que eu acho que a gente até já falou um pouco, se existem padrões psiquiátricos específicos associados à sobrecarga. Eu acho que quando você disse o primeiro, irritabilidade, né? Está muito associada à sobrecarga. Irritabilidade, choro fácil, Choro a fácil, gritaria. insônia, às vezes aumento ou perda de apetite, né? Que mais? Você falou choro já, né? Crises de É. ansiedade, sintomas físicos, né? Que somatização, né? Então, dores, palpitação, falta de ar, sintomas, os E próprios sintomas de... às vezes até parece sintomas até somáticos mesmo. Por exemplo, a Isso, pessoa entra numa crise de pânico, aí faz um pique hipertensivo, né? Pode isso. acontecer. Ah, chega no pronto-socorro porque a pressão está alta e não existe outra justificativa, né? Às vezes a pessoa não é hipertensa e o que é que aconteceu? Aí vai pensar, não aconteceu nada hoje, mas às vezes pode ter acontecido 2, 3 dias antes e a pessoa junta aquela bola de neve e uma hora o corpo realmente não Então, aguenta, né? são sintomas físicos, sintomas cognitivos, né? Esquecimento, esquecimento. Isolamento, esquecimento, exatamente. Você já viu uma pessoa que tem múltiplas atividades, múltiplas atenções, múltiplas tarefas, que tem que ter atenção em várias coisas, não está esquecida? Vai esquecer uma hora, né? Porque é humanamente impossível. Como é que você vai lembrar de tudo?
Não tem como, né? E às É vezes a pessoa verdade. é porque eu tenho um TDAH. Não é um TDAH. É porque, amiga, você tá sobrecarregada. Simples assim. Exatamente. Eu tenho eu arrumei uma estratégia para esse ano, mas eu ia me esquecendo hoje. Ó. Eu queria, não, eu vi uma amiga o ano passado andando com um planner só para as coisas dos meninos dela. Dia de prova, dia de escola, quando adoeceu, quando você quer, rapaz, eu vou criar essa estratégia esse ano. Aí hoje não tinha um aniversário e eu estava no planner, mas eu esqueci de olhar. Aí liguei pro marido e disse, tem um aniversário hoje, de 5 horas. Aí ele fez, não, tá certo, eu levo, né? Vai levar e vai pegar. Se porque eu vou sair da clínica mais de 7 horas hoje, aí não consigo. Então, quer dizer, não existe a perfeição, tá? Eu tenho um plano, eu não anoto, e eu esqueço. Né? Quando você tem muitas coisas durante o dia, É assim, a pessoa acaba esquecendo. multitarefa, muita atenção, você não tem como, né? Você É recebe muito. aí a suspeita de TDAH e eu recebo aqui os pacientes com medo de ter Alzheimer, com 40 anos, porque estão esquecidos. Exato, exato. E aí, quando a gente. E assim, Ângela, a gente só consegue dizer que não é um diagnóstico desse quando a gente entende, né? Não? Quando a gente para ouvir. É. Não Então, é que por isso que. você não vai fazer a avaliação e o diagnóstico do TDAH, você vai fazer. Mas no fim das Sim, contas, vê que não fecha os critérios para a doença, né? E como o TDAH está muito em alta, parecendo tanto para jovem como para adulto, e muito em alta, então a pessoa tende a ir no doutor Google e vestir-se de todos os porque é sintomas que muito tem mais para fácil se você justificar. falar, né? É muito mais fácil, né? Porque eu não dou. Eu tenho um TDAH, por isso que eu esqueço. É muito mais fácil, digamos assim, dizer que você tem um Rotulado, diagnóstico, né? Do que você reconhecer que é porque você não tem condições de dar conta mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que precisa também que os profissionais da saúde investiguem mais isso. Por que, que a maioria por que tantas pessoas vêm à procura de diagnóstico de TDAH? Tem alguma coisa estranha. Ah, não, mas é porque a gente tem mais conhecimento. Tudo bem, a gente tem mais conhecimento. Mas também a gente tem muita cobrança de performance, né? De fazer várias coisas, a gente tá esgotado. Então, a gente tem que olhar para isso também. Né? Diagnóstico de exclusão. exatamente. Então, realmente, assim, quando a gente para pensar, eu geralmente digo, eu estou muito esquecida, não guardo uma reunião, não sei o que, assim, tá. O que é que você estava fazendo na hora que foi dada essa informação, né? Porque a gente está aqui. Eu estou falando com você agora, só estou falando com você. Então, preste atenção no que você está falando, guardo o que você está falando, eu escrevo aqui alguma coisa para não interromper seu pensamento, seu raciocínio, para eu lhe perguntar depois. Mas eu estou focada, né? Agora não, quando você está multitarefa, você está organizando a lancheira do menino, aí, mas a cabeça está pensando na feira que vai fazer, não sei quem está falando lá dentro, né? Aí vai para o trabalho. Aí está trabalhando, tudo ok, normal, mas às vezes o menino está doente, a escola liga. É muito. Aí você não consegue. A mulher, ela leva logo o estigma de que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente que se vira para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. É a gente que se força e que se sobrecarrega para fazer, né, muita coisa ao mesmo tempo. E isso também acaba levando a pessoa a um desgaste tão grande. Não sei se as mulheres que estão aí já ouviram, né? Ah, mas fulana é muito. Como é que fulana é doida, de vez em quando ela dá uma surtada, né? Ah, é porque fulana é muito aperreada. Ai, fulana, sabe? De vez em quando ela dá uns espiroca a cabeça, não sei, né? E aí acaba entrando nesse lugar, assim, de muito De estigma, né? estigma, preconceito, de muito... é, de falta de empatia mesmo, de não olhar, não entender. É, E acaba e entrando... você vê tanto quanto eu, a gente não vai falar só da pessoa que cuida de crianças, mas as mulheres que cuidam dos seus pais. Geralmente, a solteira que não casou, mora com seus pais e cuida dos pais, sejam eles com Alzheimer ou não, mas se forem fragilizados, geralmente ela entra numa sobrecarga. E às vezes a gente chama muitos irmãos para tentar fazer uma reunião para diminuir isso aí. Então, Márcia falou no começo, ela disse a geração sanduíche, né? Que cuida tanto de criança como às vezes cuida de idosos que são frágeis também. Isso é
muito interessante, que a gente não, a gente está falando aqui, claro que a gente está pensando nas mulheres que estão na sua vida ativa de trabalhar e estão cuidando de crianças, mas tem delas também que vão cuidar dos seus pais, principalmente os demenciados. E às vezes a gente escuta muito, eu tenho certeza que você também escuta muito o choro da culpa, porque está cansado, total. porque naquele dia deu muito trabalho, porque naquele dia estava muito agitado, porque de noite eu não dormi, né? Então, e dá um sentimento de culpa muito, sabe, difícil. E a E gente coloca a trabalha, pessoa tem que num lugar trabalhar muito muito. ruim, né? Coloca assim, a pessoa num lugar de muito. De não se reconhecer também, sabe? Eu tava vendo, é o papel do cuidador, né? Seja É, quando você se torna mãe ou pai, que você vai cuidar de crianças e de bebê, né? E quando você também, né, escolhe ou não tem filhos, mas vai cuidar, né, de familiar idoso, pai, mãe, enfim, de vovó. Então, é o papel do cuidador, né? E eu vi esses dias não, faz um tempo já, que a função de cuidador, né, ele equivale a quase 4 vezes um trabalho formal de uma pessoa, né, que trabalha 44 horas semanais. 4 vezes. Então, é alguém me verdade. diga se isso não é adoecedor. Então, cuidar, a função de cuidador, seja cuidar do bebê, seja cuidar do idoso, é uma função que desgasta, que adoece, né? E que a gente precisa. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. É cuidar. Cuidar desgasta, cuidar adoece. Não é fácil cuidar. Não é fácil. É. Vem todo, você fala aí, eu fico vendo todos os casos que eu já Pois escutei é. aqui. Eu fiz com Magali em setembro, eu fiz um momento pequenininho aqui, porque foram poucas pessoas que eu chamei só para falar da sobrecarga do cuidador de Alzheimer. E foi um dia de troca, assim, muito emocionante, sabe? Magali, ela tá aí para me dizer, ela cuida, da mãe dela tem Alzheimer, ela é neuropsicóloga, então ela vê o lado do diagnóstico, vê o lado que ela fica em casa, e veio muita emoção no dia, né, dos diagnósticos que eram recentes, de gente que já cuida, e veio também gente que já tinha perdido o ente querido, já tinha descansado, e compartilhou aqui um momento. Foi muito interessante, né? Eu penso depois fazer um outro momento, porque elas até disseram assim: hoje eu saí para vir tomar um café e alguém ficou por mim para eu não perder. Eu fiz, que bom. Porque a gente tem que ver, né? Por exemplo, o que é que você pode fazer pelaquela sua amiga? Eu disse que eu só entendi o peso do cuidado de um bebê quando eu tive realmente o meu. E eu fiquei muito, meu Deus, eu poderia tanto ter ajudado aquela minha amiga tal. Eu ter ido na casa dela só para tomar um banho. Amiga, eu tô livre, posso passar aí só para. Eu fico com seu bebê um pouquinho, você dorme uma horinha, duas, você toma um banho, lava o cabelo, né? Ou então, seu filho está doente, o que é que eu posso fazer para você ajudar? Porque a gente realmente tem que ver estratégias, que eu estou até dizendo assim, como é que nós, profissionais de saúde, podemos auxiliar essas mulheres a desenvolver estratégias. Primeiro, você já começou a falar, quando reconhece, procurar ajuda. Por exemplo, se vem para mim, se chega em mim, eu vou encaminhar psicólogo, psiquiatra, né, já precisando do nível do Uhum. caso. Às vezes, quando é um pouco mais leve, a gente até já começa o acompanhamento, mas sempre encaminho para o profissional, para a gente fazer, né, e dar como, o que é que você pensaria mais, assim, como estratégias? Sim, aquilo que a gente comentou, né, também de fortalecer essa rede de apoio, né? Às vezes não precisa ser um familiar, pode ser uma outra rede de apoio, Isso. né? Priorizar esses momentos de pausa, então são fundamentais, né? Compartilhar, comunicar as necessidades de forma assertiva, né? A coisa da terapia, do estar no psicólogo, é muito também para poder administrar essa ambivalência que é de cuidar, né? Eu tenho que cuidar. Aí a ambivalência do quê? Como é que eu posso me sentir mal de estar cuidando da pessoa que eu amo? É, Como é que eu posso estar estressada com meu pai, com minha mãe? Como é que eu posso estar estressada com meu filho? Não, né, as pessoas que eu mais amo da minha vida e eu tô estressada, tô sem paciência, ai, quer dar um grito. Então, é um fluxo de sentimentos ambivalentes que mexe, a gente entra em conflito existencial, com né? A gente fica certeza. mal.
Então, o apoio, né, de profissional da psicologia, da psicoterapia, enfim, é para isso, para a gente entender que essa ambivalência ela vai acontecer. E como é que eu posso gerenciar isso dentro de mim, né? E também se permite dizer, poxa, porque hoje realmente não deu, perdi a paciência e tal, não deu, vou ter que chamar alguém para me ajudar, né? E a gente cansa de ver, né, em consultório também isso, filhos únicos, né? Filhos de mães atípicas também, né? Que muda toda a vida de uma mãe, que vai se dedicar às terapias. Isso. Aí eu falo dos filhos únicos que cuidam desses idosos fragilizados, já com Sim, alguma com certeza. demência. É muito complexo, é uma demanda assim de. é, Eles precisam tanto, né, da gente pensar assim juntos. Até eles falam, eu não tinha pensado nisso, que bom que você pensou, né? Acho que porque é isso, quando a gente compartilha, né, a coisa vai ficando mais suave. Mães que têm a É, guarda unilateral, verdade. verdade. As mães solo, né? Que às vezes não tem a guarda, mas são mães solo. Então, eu Uhum. acho que o que pode ficar aqui de mensagem, né? Que a gente poderia ficar, o tópico mais importante é se reconhecer, se autoconhecer, né? Nós estamos na era do autoconhecimento. É você saber quando você não é assim. Não, eu não estou assim, eu estou mais irritada do que o normal. Eu acho que é o primeiro tópico. E segundo, minha gente, pedir ajuda não vai diminuir ninguém. Pedir ajuda não vai diminuir ninguém. Às vezes, a gente precisa, como diz você, com a comunicação assertiva, avisar outra pessoa que não está percebendo que você precisa de ajuda, É bem isso né? mesmo. E procurar os profissionais adequados. Às vezes, eu digo que o psicólogo, ele alinha os pensamentos. Eu digo que o pensamento entra todo desorganizado, nananana, e ele alinha, né? A psiquiatra está aqui para falar mais que eu, que nem tudo que a gente pensa é real, né? Porque quando a gente está adoecido, vem mil pensamentos catastróficos, mil Distorce coisas na tudo. cabeça, né? Uhum. Tem né, a parte cognitiva que a gente fala também, dos quadros do sofrimento psíquico, são também essas distorções, essas crenças disfuncionais, pensamentos muito rígidos, né, pensamentos negativos, pessimistas, que acabam rondando. Então, o seu fluxo de pensamento ele acaba ficando congruente com a sua emoção. Se você está num momento depressivo, negativo, seu fluxo de pensamento também vai ser de coisas negativas, né? De achar que não vai conseguir, que não é boa, que não é amada, enfim, tudo isso. Então, são crenças disfuncionais que acabam sendo reforçadas ou até mesmo que surgem nesse momento que a gente está adoecida, que muitas vezes não é o padrão. Se você for parar para pensar, poxa, não era assim, né? E aí reconhecer. Eu sei que é difícil, porque a gente quer dar conta, a gente quer ser boa, a gente não quer sofrer. Eu sei disso, porque eu já passei Quer por isso, você deve ter ser a passado melhor também. mãe. E veja, é reconhecer e buscar uma forma. Às vezes, para mim, é terapia, para o outro é correr, para o outro é tomar um remédio. E veja, independente do que você faça, de como você vai encontrar para melhorar isso, é reconhecer. Para mim, acho que o mais difícil é isso. Porque, como a gente estava conversando aqui, as pessoas já chegam para a gente em um sofrimento de impacto Gigante. imenso. Então, por que essa pessoa não conseguiu identificar antes? Qual foi a dificuldade nesse caminho? Né? Então, acho que talvez a nossa maior função aqui nessa conversa é alertar as pessoas de que elas não precisam chegar no fundo do poço. Né? Elas podem pedir, né, e se identificarem antes. Não é nem pedir ajuda, mas identificar que alguma coisa não está legal. E se ela mesma tiver condições de criar essas estratégias, ter isso em mente, ela começar a colocar, né, em prática. Mas se for preciso, pedir ajuda. Mas não deixa chegar no fim. Não deixa chegar ali que fica mais difícil, né? É, verdade. A gente poderia aqui ficar a noite inteira conversando, mas sabendo que temos nossos pequenos nos esperando em casa, Inclusive, né, temos essas outras obrigações. temos essas outras obrigações. Eu já vou dizendo que Tarsila já mandou aqui. Vai ficar gravada
vai ficar gravada, tanto no Instagram, como também eu vou colocar no formato do YouTube, porque a gente sabe que alguns pacientes e algumas pessoas não conseguem assistir pelo Instagram. Ângela, Diga, senhora. antes da gente concluir, só uma coisa que eu estava aqui para Pode, falar, esqueci. pode Que falar. também acaba sendo um empecilho para as pessoas buscarem ajuda. Muitas vezes essas mulheres estão no puerpério, ou estão amamentando, ou estão gestantes e têm medo de procurar porque acham que a gente vai medicar. E saibam, gente, existe medicação segura na gestação, no puerpério, para amamentar. Então, eu vejo direto. Eu demorei muito para vir porque eu tenho muito medo de tomar. Eu acho que não. Enfim, hoje em dia, né, a medicina ela está fantástica e a gente tem opções de tratamento para gestantes e puérperas e quem está amamentando. Era isso que eu não pude esquecer. Muito bem. Então, já avisando, né, que provavelmente domingo deve já subir para o YouTube. Quem não me segue no YouTube é Ângela Costa Geriatra. O link deve estar subindo lá e eu vou mandar também para a doutora Ariadne, para ela também divulgar com os pacientes dela. Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue entrar no horário que às vezes a gente planeja que entre, né? Uhum. Então, Ariadne, eu queria que você desse suas considerações finais para a gente encerrar esse momento. Tá muito bom, mas vai ficar com gostinho de quero mais, viu, amiga? Não, eu acho que aquela minha última fala já serve como uma Como consideração final. Eu acho consideração da gente final. realmente poder reconhecer antes do quadro ficar muito grave, né? De você ter muitos prejuízos e poder trabalhar antes de uma prevenção, né? Isso. Que se você conversa com seu parceiro, conversa com uma amiga, conversa com seu médico de confiança, tudo isso que está sentindo, porque o médico ele vai ver a necessidade, se esse tipo de sintoma está destoante, né? Se precisa. Então, amiga, eu que agradeço pelo convite aceito, Com né? Eu não poderia, certeza, minha eu filha. não queria outra pessoa para o Demora Janeiro para sair, Branco, né? mas sai, viu? Porque mulher Porque multitarefa está aí. muitas Mas, tarefas, literalmente. Eu acho que se a gente pudesse fazer um relato, a gente se encaixaria nisso tudo, né? com Eu vivo muito certeza. Então, a gente isso. Eu acho que um dia eu vou fazer uma live de relato, de caso, do meu caso. Porque eu vivo muito isso. Eu passei passa e que a gente passo, assim, divulga. né? Então eu Passa sou um que a caso gente... real. É, é punk, é difícil, mas a gente sobrevive e a gente consegue, E às inclusive, vezes, se você encontrar fizer esse caminho. esse seu relato, amiga, às vezes pode tocar aquela pessoa que está passando pela mesma coisa e não se percebe, sabe? Esses momentos são importantes. Sim, sim, São sim. importantes, sim. Quem é meu paciente sabe que às vezes eu abro meu coração e digo assim, porque né, é diferente quando você está com alguém que fala isso, que abre o coração para dizer isso, né? E eu acho É, muito importante a gente mostrar também nossas vulnerabilidades, né? Nós isso. somos aqui, tô nesse lugar de profissional, mas eu sou gente É. também. Eu- Não somos pessoas iguais a todo mundo, não estamos é, protegidas nem blindadas, como eu digo, né? de forma alguma. Maternidade real. Vida real. Pois, vida real. Vou encerrar agradecendo a você por esse momento maravilhoso e a todos que estiveram aqui. Quem tiver mais dúvidas ou quiser perguntar alguma coisa que não quis perguntar aqui, tenho certeza que a doutora Ariadne vai responder por direct. Quem Com quiser perguntar a mim, certeza. pode me responder por direct. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Desejo uma boa noite. Boa E noite. estamos. Eu vou aguardar essa sua live, viu, amiga? Para a gente divulgar Vai ser a live do caso real. o diário da psiquiatra vida real. O diário da psiquiatra que tem surtos também. É isso aí. A geriatra também tem, viu? A geriatra também tem. Pois um beijo, boa Beijo, gente. Muito noite. obrigada pela audiência. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.